Com a ausência de Goku no futuro, os Guerreiros Z acabaram sendo mortos nas mãos dos androides 17 e 18, deixando a missão de proteger a Terra apenas nas mãos de Gohan, que acabou não dando conta do recado, e Trunks, que só venceu os androides após o treinamento na Sala do Tempo, treinamento esse que foi indicado por Goku. Mas será que se Gohan e Trunks tivessem realmente usado todos os recursos que foram apresentados no passado da obra, como treinamento, tecnologia, entre outros, será que eles teriam conseguido vencer os androides até mesmo sem a ajuda do Goku? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo de notícias, análise, curiosidade, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Vocês acham que Gohan e Trunks conseguiriam vencer os androides 17 e 18 sem a ajuda do Goku lá no futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Esse assunto do futuro, como eu sempre digo aqui no canal, é um assunto bem complexo, que quanto mais você mexe, mais você consegue achar possibilidades, tanto do Trunks quanto do Gohan, terem conseguido vencer os androides lá no futuro sem auxílio da máquina do tempo e também sem a ajuda também do Goku. E o Goku, galera, é um caso curioso, porque o Goku lá no futuro, como ele morreu com aquela doença do coração, ele não pode mais ser revivido pelas esferas do dragão. Só que o seu corpo, muitos dizem que o seu corpo acabou sendo desfeito, ele perdeu a oportunidade de ficar com o seu corpo e ele foi reencarnado em outro ser, em outro ser vivo. Enfim, o Goku não permaneceu com o corpo dele. Eu discordo dessa opinião, eu já testei um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card, onde eu explico que isso é impossível de acontecer, isso jamais foi dito na obra que Goku, só porque morreu de morte natural, não pode ter o seu corpo, o direito de ficar com o seu corpo lá no outro mundo. Eu deixei aqui nesse vídeo aqui, então dá uma olhadinha depois que você assistir esse vídeo aqui, beleza? Mas voltando aqui para o assunto do vídeo específico, tanto o Gohan quanto o Trunks, na minha opinião, tinham muitas chances de poder conseguir vencer os androides lá no futuro, até mesmo porque os dois são Saiyajins híbridos e têm um potencial muito maior, né, até mesmo do que de Goku e de Vegeta. E o Gohan não ter conseguido superar os androides nesse período que ele ficou ali combatendo os androides durante 13 anos, para mim também foi uma pura forçação de barra para que o Trunks precisasse retornar ao passado e fazer toda aquela história maravilhosa que a gente viu no passado da saga dos androides, junto também com a saga Cell. Então assim, eu não critico eles terem feito isso, mas eu só critico a forma que foi feito, de o Gohan não ter aproveitado todos os recursos que tinham disponíveis lá no futuro, até mesmo após a morte dos Guerreiros Z, a morte do Goku antecipadamente, e também, né, a sua morte, né? Porque se ele tivesse feito isso, que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, ele jamais teria morrido e o Trunks também não teria voltado ao passado. A parte ruim disso daí é que a gente não teria a saga Cell, né, que aconteceu maravilhosamente lá no passado, onde o próprio Gohan, né, acabou brilhando no final. Tecnologia! Bom, galera, o Gohan poderia muito bem, né, na época que todo mundo foi morto, o próprio Gohan pequeno ainda, poderia pedir para a Bulma construir uma nave para ele poder ir até Namekusei, na nova Namekusei, e pedir lá para os Namekuseindins reviverem tanto o Piccolo quanto os Guerreiros Z também. Mas aí você pode questionar, Rafael, mas se fizesse uma nave espacial, tanto o Android 17 quanto o 18 iriam interromper essa viagem, iriam destruir essa nave espacial. Galera, os androides não são deuses, os androides não são onipotentes, onipresentes. Seria praticamente impossível eles conseguirem deter essa incursão, né, tanto do Gohan quanto da Bulma até Namekusei. E a prova disso é que a máquina do tempo, por exemplo, quando foi construída, ela foi construída para quê? Para que voltasse ao passado do Trunks e revertesse toda a situação que aconteceu lá no futuro. E os androides nem ficaram sabendo da existência dessa máquina. Então, assim, se eles construíssem uma nave, acredito eu que eles conseguiriam sim ir lá para fora, se escondesse o seu Ki também, é claro, eles conseguiriam sim ir até Namekusei, pedir para a galera lá reviver o Piccolo, reviver também os Guerreiros Z para ajudar nesse combate e assim ser auxiliado
tanto pelo Piccolo quanto pelos outros guerreiros que também dariam ideias, né, muito boas para conseguirem deter os androides lá no futuro. E outra coisa que também seria boa seria o seguinte, que como os guerreiros Z morreram lá no futuro também, eles poderiam ter um contato com o Goku e o Goku também poderia, de certa forma, auxiliar eles. Mas aí também não vale, né? O vídeo também é sem ajuda do Goku, então aí não vale. Mas se eles conseguissem ver pelo menos o Piccolo, acreditou que o Piccolo ajudaria demais, né, nesse confronto. Mas, Rafael, até agora você não falou como é que Gohan e a Bulma conseguiriam achar o planeta Namekusei, já que eles não sabiam, né, a localização certa deste planeta. Bom, galera, isso aí é interessantíssimo, uma coisa boa pra gente conversar aqui hoje também. Por quê? Porque se a Bulma construir uma máquina do tempo, que é muito mais difícil do que construir qualquer outro tipo de coisa, que na minha opinião, a máquina do tempo foi a construção máxima, a maior construção da história da Corporação Cápsula e também da Bulma, então ela poderia muito bem, né, facilmente construir um radar do dragão que tivesse a capacidade de localizar as esferas que estivessem lá no planeta, no novo planeta Namekusei. E assim que eles localizassem essas esferas, com certeza eles achariam o planeta e conseguiriam fazer tudo o que eu falei com vocês aqui agora, que é reviver os Guerreiros Z e ter esse auxílio do Piccolo e a galera, toda a galera ali para ajudar o Gohan e a Bulma. O Trunks não, porque o Trunks não era um bebezinho nessa época. Eu tô falando essa emergência que eles tinham, né, de reviver os guerreiros assim que foram mortos pelos androides. Então se a Bulma construísse esse radar, assim como ela construiu o radar em Dragon Ball GT, né, aquele radar que eles conseguiram pegar a frequência das esferas em todo o universo, nas esferas negras, e também o radar que ela construiu em Dragon Ball Super, né, aquele radar maneiraço, grandão assim, que conseguia captar as esferas, as super esferas do dragão, também espalhada pelo universo. Então isso seria muito fácil, né, para construir um radar desse daí, dessa magnitude, e assim eles achariam o planeta Namekusei facilmente, né, até mesmo sem a ajuda do Sr. Kaiô. Treinamento na Sala do Tempo e assimilação. Bom, galera, assim que o Piccolo fosse revivido junto às esferas de Namekusei, ele, na minha opinião, ele teria a seguinte ideia. A primeira ideia que ele teria seria treinar o Gohan na Sala do Tempo. Isso mesmo, porque se vocês não sabem, né, para quem não sabe, tanto o Piccolo quanto o Kami-sama, eles reviveriam com um pedido só. Então, assim que o Kami-sama soubesse da gravidade do problema, com certeza ele teria indicado o treinamento da Sala do Tempo para o Gohan, para o Piccolo e para os Guerreiros Z também, se precisassem treinar. E acreditou que se o Gohan entrasse com o Piccolo na Sala do Tempo, se ele não conseguisse alcançar o poder que ele alcançou no presente, né, na linha principal de Dragon Ball, acredito eu que se o Gohan treinasse com o Piccolo, ele conseguiria alcançar até mesmo uma transformação parecida com a do Vegeta, que é o Super Saiyajin Dainin Dankai, e assim, né, a gente sabe que seria fácil, o Gohan conseguiria derrotar os androides, ó, facilmente com esse nível de poder de luta. Mas mesmo assim, se isso não fosse capaz, se o Gohan não conseguisse alcançar tal nível para conseguir derrotar os androides, ele também poderia ter o auxílio do Piccolo fundido com o Kami-sama, do Kami-Kolo-sama. Porque se o Piccolo percebesse que o Gohan sozinho não conseguiria deter os androides com esse nível de que ele conseguisse após treinar na Sala do Tempo com o próprio Piccolo, ele se fundiria com o Kami-sama, assim como eles se fundiram no presente, na linha principal, e essa dupla, né, Gohan e Piccolo, com certeza teriam salvado, né, o planeta das mãos dos androides, e o pequeno Trunks nem teria visto o que aconteceu, nem saberia sobre a existência desses dois seres malignos que apareceram lá no futuro. Liberação de potencial. Bom, galera, se isso acontecesse, né, se a Bulma construísse essa nave após os 13 anos, então a gente já teria a presença do Trunks com 14 anos de idade. Aquele Trunks que a gente viu, né, lá se transformar em Super Saiyajin com a morte do Gohan no anime. Mas se isso acontecesse nessa época, tanto o Gohan quanto o Trunks teriam que ir lá para Namekusei. E a ideia que eu tive aqui, né, que eu sempre trago aqui no canal, é que os dois, além de pedirem para as esferas reviverem o Piccolo e os Guerreiros Z também, ele também poderia pedir pro ancião de lá, né, liberar os seus potenciais, tanto do Gohan quanto do Trunks. E como o Trunks no mangá já era Super Saiyajin, o Trunks já conseguiu virar Super Saiyajin. Então, como o Gohan e o Trunks já eram Super Saiyajins, e se eles tivessem os seus potenciais liberados pelo ancião, né, pelo Muri, na verdade, galera, o poder do Gohan seria avassalador, porque se a gente levar em consideração, levar como exemplo, tirar como exemplo aqui, o quão o Kuririn ficou poderoso e o Gohan também, né, Namekusei, né, pô, o Kuririn tinha quase 2000 de poder de luta.
com essa liberação de potencial, o Kuririn passou para 13 mil. E o Gohan ficou muito próximo disso. Então, se a gente for comparar esses aumentos que Kuririn e Gohan teve, até mesmo o Piccolo agora em Dragon Ball Super Super Hero, isso transmitido para o Gohan, para o Mirai Gohan, naquela época, ele ficaria em torno de 6, 7 vezes mais poderoso do que ele já era. Então, com esse poder, ele conseguiria dar conta dos androides, sim. Na minha opinião, eles conseguiriam sim, até mesmo que ele teria ali o auxílio do Trunks para auxiliá-lo nesse combate com os androides. Embora, na minha opinião, não precisaria desse auxílio, porque se o Gohan tivesse essa liberação de potencial no futuro, com o nível que ele se encontrava naquele momento, ele daria conta dos androides sozinho, facilmente. E mesmo que o poder do Gohan não fosse suficiente para dar conta dos androides 17 e 18 lutando sozinho, que na minha opinião daria sim, mas mesmo que não tivesse, ele teria auxílio do Piccolo, que foi revivido, já que eles foram na Namekusei, eles pediram pro Shenlong, pro Porunga reviver o Piccolo e também o Kami-sama. Então, eles chegando na Terra, eles encontrariam com o Piccolo e o Kami-sama, e eles teriam as ideias que eu citei no tópico anterior, que seria ou um treinamento na Sala do Tempo para aperfeiçoar os poderes do Gohan com o potencial liberado, ou o Piccolo e o Kami-sama se fundiriam para auxiliar o Gohan nesse combate sensacional que seria lá no futuro contra os androides 17 e 18. Bom, galera, as opções são vastas, são várias opções, a gente tem ali, como eu citei aqui nos tópicos, a ajuda da Bulma, a ajuda dos Guerreiros Z, principalmente do Piccolo, com o Kami-sama também, a ajuda dos Namekusei para liberar o potencial e também para reviver a galera que foram mortos pelos androides. Então, os recursos são infinitos, né? Até mesmo sem a ajuda do Goku lá do outro mundo. Mas como eu sempre digo aqui nos vídeos do canal, é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, quais recursos vocês utilizariam para que Gohan e o Trunks derrotassem os androides lá no futuro? Mas será que eles conseguiriam derrotar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha.